Deus, amados irmãos e amigos que nos acompanham. Missão cumprida é o título de hoje. João 17, versículos 4 e 5 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Para o cristão, nada traz mais satisfação nessa vida do que a certeza do dever cumprido. É duro passar pela vida ou ver a vida passar e não ter realizado aquilo que gostaria de ver concluído. Mas assim como Cristo cumpriu a sua missão glorificando o Pai, nós também devemos cumprir a nossa. Cumprir a missão que Deus nos confiou é sinal de responsabilidade cristã. O Deus que nós cremos é um Deus ativo na missão de salvar o mundo dos seus delitos e pecados. Seria irresponsável passarmos pelo mundo sem nos envolvermos com a obra missionária. No caso específico de Cristo, ele declara que a sua missão foi manifestar o nome de Deus aos seres humanos em João 17,6. Se somos herdeiros de Deus e de Cristo, também herdamos a mesma missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, diz João 17,18. Toda missão tem os seus obstáculos, porque Mateus capítulo 4, versículo 1, nos mostra que logo após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Quando se trata da missão divina, os obstáculos são muitos porque são batalhas espirituais. Semelhante a Jesus, nós somos tentados a não cumprir a nossa missão. E que obstáculos podem aparecer? Um limitado entendimento da vontade de Deus e do que Ele requer de nós é um deles. A falta de vontade de fazer a obra, a falta de tempo pela sobrecarga do dia a dia. Sem visão cristã da obra e sem uma ação firme no cumprimento da nossa missão, sem dúvida nos enquadraremos como sem responsabilidade cristã. Isso já percorre muitas mentes dentro das igrejas evangélicas. Tudo isso é comprovado na falta de compromisso com o reino de Deus. A pergunta é: será que nós temos tido a consciência de que os obstáculos ao nosso redor têm como propósito nos desviar do cumprimento da nossa missão? Se cremos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo, então cremos também que seremos vitoriosos. As recompensas, com certeza, serão muitas. Uma delas, nada pode ser melhor do que a alegria de termos sido úteis ao reino de Deus. Quer ver outra? A alegria de termos deixado a nossa marca em nossa passagem pela terra, isso para a glória dele. A alegria de não termos decepcionado o nosso Deus que nos confiou a missão. A alegria em saber que o nome de Deus foi glorificado através de nós. Sem dúvidas, isso será maravilhoso. Mas a recompensa maior será a de ouvir da boca do próprio Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, diz Mateus 25 e 21. Aos que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, só há um caminho a seguir. O caminho de Cristo é o mesmo do amor e da salvação. Como afirma o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Os que preferem o outro caminho não são dignos de Cristo e não deveriam ser chamados de cristãos. Estes precisam de arrependimento e perdão. A pergunta que faço para finalizar é: será que você vai poder dizer: Pai,
eu te glorifiquei na terra. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe na nossa caminhada cristã. Amém.